Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todos vocês. Estamos aqui no Bom Dia, né, Dri? No Bom Dia, é. Hoje estamos sem a Sandra, gente. Ela acordou um pouquinho ruim, corpo querendo descansar, que tá trabalhando demais. É isso aí. Então, estamos só nós três aqui hoje, eu e a Dri, a nossa querida convidada. Temos a Letícia. Uma ouvinte muito especial que está aqui conosco nos bastidores. Gente, você que ainda não segue o nosso perfil no Instagram, o nosso canal aqui no YouTube, então se inscreve para acompanhar o nosso conteúdo. Comenta aqui no vídeo, fala o que você gostou, sobre as dicas, sobre os convidados. É muito importante para o nosso canal crescer, tá certo? Então, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, né, Dri? Todo mundo é especial, né? Todas que vêm aqui, todos são muito especiais. Mas hoje nós estamos aqui com a doutora Elaine Cristina. Ela é presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui da OAB de São Bernardo do Campo. É uma advogada trabalhista muito atuante aqui na cidade, na região, muito conhecida. É advogada há muito tempo, né? Assim como eu, nós somos jovens há mais tempo. Então, nós temos o prazer de recebê-la aqui, doutora Elaine. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Bom dia a todos, muito obrigado, o prazer é meu. Imagina. E para começar, né, a gente vai te entregar o nosso mimo para a gente poder fazer um brinde. Muito obrigada. Imagina, um brinde especial no início do nosso podcast. Porque já é um ritual. Que lindo. Elas na justiça. Elas na justiça. Você experimenta ver se é água mesmo, que o pessoal fica na dúvida. Só caluniando a gente. Se é água mesmo. Um brinde à advocacia, um brinde às mulheres, aos homens e a todos nós. Obrigada. É água, né? É água. Então tá bom. Pura água. Doutora Elaine, é um prazer tê-la aqui. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui, pessoal, sobre a trajetória da doutora Elaine. Mas nós vamos começar um pouquinho lá atrás, porque a gente já estava conversando sobre o hoje, né? Da doutora Elaine Cristina hoje, na advocacia. Mas a gente quer falar um pouquinho lá de trás, até porque muitas pessoas que nos seguem, elas criam conexões, porque a maioria está se formando agora, está iniciando ou fazendo uma transição na advocacia agora. Você sempre... Como é que foi o início da advocacia para você? Porque eu sei que, como nós somos formadas há um pouco mais tempo, nós passamos por um momento diferente na advocacia, né? Sim. Como é que você iniciou a advocacia? Se você já tinha noção de que área você atuaria? Como é que foi para você esse início da advocacia? Assim, foi muito certeiro, sabe? Eu sempre tive um sonho de ser advogada, sempre, assim, defendi as pessoas quando criança. Então, assim, eu sempre tive esse feeling, né? E eu não tive dúvida, sabe? Quando você tem uma dúvida, assim. Eu até, assim, por um momento, tentei fazer enfermagem, mas eu vi que não era a minha vocação mesmo. Então, assim, eu ingressei muito segura, muito tranquila, até porque o direito nos dá um leque de opções muito grande para trabalho, né? Porque não é só advocacia. Você pode enveredar para concurso público, né? Para uma série de atividades. Então, o leque de opções é muito vasto, né? E possibilitava, né, trabalhar. E eu sempre fui apaixonada, né? Por direito, por oratória, por falar, por defender. Sempre fui muito comunicativa, né? É importante, assim, a gente ter essa comunicação. Sim. E eu, assim, no começo, lógico, a gente tem dificuldade de adaptação, né? Faculdade. Mas, assim, não foi dificultoso, não, sabe? Eu fui me adaptando. Isso é interessante. Não é a realidade de todos, mas a gente tem um ponto em comum, porque eu também, desde criança... Vendo meu pai que é advogado, então eu cresci com essa realidade próxima de mim, eu também já me imaginava numa faculdade de Direito e sendo advogada. Né? Então, nós temos essa semelhança em nós duas, mas nem todos têm, né, Dai? Por exemplo, você na sua família não tinha advogados. Não. Né? Então, não tinha. Como é que você teve uma outra percepção para entrar na faculdade de Direito, né? Diferente da nossa. A gente acaba, assim, você acaba sendo a pessoa que queima a ponte, né? Então, toda família acontece alguém que queima alguma ponte. Mas, no meu caso, é em relação aos estudos, à profissão. Então, as pessoas, quando ela vem de uma família mais simples, a família quer que ela dê certo.
né? Então, o que é dar certo para os pais? Estudar, Exatamente. né? Então, a gente sabe que hoje não é só estudar que dá certo, Sim, né? É a soma de estudar, trabalhar, se dedicar, repetir aquilo, né? Diariamente, que faz a gente ficar bom. Mas o que eu acho muito bacana e admiro muito o seu trabalho, porque, primeiro, ela domina muito o direito do trabalho. Com certeza. Que é a melhor área Ela do é direito. fera, ela é a melhor área. Tem outras que também são muito boas, gente. Eu sou suspeita, né? Eu vou puxar saco pro trabalhista previdenciário. Mas o que eu acho, assim, muito bacana é que você domina mesmo. Então, assim, não é aquela coisa só de... eu tô me aventurando, eu tô há muito tempo, não preciso mais estudar, né? A gente conversando uma vez até, você falou assim, não, eu sou estudante assídua, eu gosto de estudar. Então, assim, você já tem quanto tempo de advocacia? 19 anos. Então, ó, que bonito. Pois 19 é. anos, Pois é. uma estudante, né? Isso que é legal. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre o tanto que tem a aprender. Especialmente na advocacia trabalhista, que passa por tanta metamorfose, né? A partir da reforma. Então, assim, E cotidianamente a gente vê decisões conflitantes, STF, TST. Então, a gente tem... É essencial, né? Sim. Como água, né? A gente precisa estar atualizado, porque senão a gente é superado, né? E não dá a melhor prestação para o cliente, né? Com certeza. Isso é interessante, né? Porque, às vezes, os alunos, eu falo, né? Porque eu estou dentro da faculdade, eu vejo que aquela... ideia de que a gente se forma e passou na OAB e não precisa mais estudar. Tá pronto. É milionário e 2, não precisa mais estudar. Alguns ainda têm essa ideia, né? Tem sim. E é uma ideia que talvez eu também já tive lá atrás na faculdade. Passei em trabalho 1, trabalho 2, não preciso mais... Gente, eu estudo todos os dias, toda semana, o tempo todo. A gente está sempre se matriculando em especializações e cursos, enfim. Então, e olha que bacana, né? Doutora Elaine, que é um ícone aqui na região, em direito do trabalho, falando que é necessário estudar. Sim. Agora, o direito do trabalho, como é que você foi para essa área? Porque você já tinha também afinidade? Ou como é que o direito do trabalho surgiu na sua vida? Na realidade, assim, eu sempre gostei, né? Mas a gente nunca pensa que vai trabalhar, né? Eu sempre gostava também de direito civil, sabe? Mas a gente acaba a faculdade meio perdida, né? Você não sabe que área trabalhar. E é difícil para todo mundo, não é uma exclusividade minha, né? Por exemplo, no primeiro ano de formada, eu trabalhei numa imobiliária de um colega meu da faculdade, Dr. Edson. Então, eu ia para o fórum, ver o andamento de processo, né? E em 2004, eu recebi uma proposta para trabalhar num escritório muito grande aqui de advocacia trabalhista, exclusivamente, né, de reclamantes, que é com o Dr. Agamenon Martins e o Dr. Paulo Henrique. Super conhecido, um abraço, Dr. Agamenon. Eu fiquei lá por 10 anos. Sim. Então, assim, lógico, foi uma escola, né, eu aprendi muito, mas, assim, nunca, assim, sempre com foco em atualização, em estudar, fazendo pós, participando de congresso, de palestras, porque é muita novidade, a gente sempre tem que estar com esse networking, com essa compartilhamento de informações em dia, porque isso é muito útil para a nossa advocacia, né? Com certeza. Com certeza. Não, ela falou uma coisa super importante, né, Dai? A questão do networking, que hoje é networking, a palavra que a gente usa é networking, mas muito comercial, né? Era contato, mantenha contato com seus amigos, faça contatos, e é isso ainda, né? Mas eu lembro que eu tenho hoje contatos, assim, com professora minha da época da faculdade, professora Elizabeth, por exemplo, que eu adoro de paixão, que foi minha professora com quem eu tenho contato até hoje. Assim, a gente cria laços de amizade, de parcerias profissionais. Isso é muito rico, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito rico. Sem dúvida. E... Dai, pergunta alguma coisa, porque senão eu vou fazer só e eu vou falar. Professora, sabe como é professora? Eu sei. Não pode ver o microfone no podcast, então, gente, vocês não têm noção. Meu Deus. Então, para o pessoal entender a sua jornada, você ficou 10 anos nesse escritório e depois você foi ser autônoma? Eu abri o meu escritório em 2015. 2015, eu tô até hoje. Eu trabalhei 7 anos sozinha. A doutora Letícia veio comigo em 2022, né? Então, assim, eu ainda tô, assim, me readaptando, porque você trabalhar sozinha tem
tem um tipo de pegada diferente, você acaba sendo muito centralizadora, né? E, assim, uma questão de saúde, de emocional, você precisa, aos poucos, delegando, aos poucos, compartilhando. Eu tô passando por essa transição ainda, né? Mas, assim, é necessário, Letícia, sabe? É necessário, porque às vezes eu sou muito centralizadora e, assim, a gente precisa, né, dividir. E eu sempre, assim, eu trabalhei muitos anos sozinha e o meu apoio mesmo era estudo, era o grupo de estudo que eu participo. É importante, assim, a gente tá sempre se acercando, né, das nossas subseções, da UAB, as comissões setoriais, né, que tem. E, assim, a gente faz os cursos, se atualiza. Em 2017, eu comecei a participar do curso do grupo de estudo do Dr. Francisco Ferreira Jorge, eu tô até hoje. Sim. Então, assim, é uma pegada muito prática, a gente estuda processo, assim, sabe? E a dúvida do colega, às vezes, ajuda a gente, porque assim, o direito do trabalho, assim como o direito, é um universo infinito de possibilidades e de situações que você nunca se deparou na vida, né? Eu estava assistindo um julgamento no TST, um ministro comentou, assim, que não há nada mais igual do que dois processos diferentes. Não há nada mais diferente do que dois processos iguais. Verdade, ao contrário. Verdade. Então, não adianta falar, esse processo é idêntico, é a mesma causa de... Não é. Cada processo traz consigo uma realidade, um acervo probatório diferenciado, né? E a gente tem que estar sempre estudando, né? Eu sempre bato nisso, porque... Mas eu tô com o meu escritório desde 2014. Ah, que bacana. 10 anos, né? E você virou mãe no caminho? Ou você já era mãe? Não, eu fui mãe em 2016. No caminho, foi no caminho. Foi no caminho dessa transição. Mas sabe o que eu percebo? Que a gente sai da faculdade e a galera que tá terminando agora ou que já tá formado há pouco tempo vai se identificar. A gente só acha que dá para dar certo quando você vai pro escritório primeiro. Infelizmente, eu falo isso infelizmente, porque tem muitas pessoas que vão ser como eu. Por exemplo, eu não fui para o escritório primeiro, eu tive que começar a advogar sozinha. Eu fui estagiária da Adri um tempo, mas eu não fui para outro escritório depois. E às vezes, a vida, ela te coloca nessa situação de você ter que advogar sozinho, e não dá tempo de você ficar no escritório para criar experiência. E eu vejo que muita gente acha que vai ser um fracasso, porque não tem essa... Sabe? Quando às vezes você vai fazer uma entrevista, a pessoa fala assim, isso é experiência. Mas não tem experiência. A experiência é meu vadimeco. Sou eu. Sou eu amado. Não tem. Então, assim, tem muita gente que acha que não vai poder dar certo na advocacia porque não tem essa bagagem. Mas eu sempre levanto essa bandeira. Gente, você pode dar certo. Claro que pode. Se você tem força de vontade, se você é honesto, caráter, trabalha certinho, é responsável com o seu estudo, né? Você não tá fazendo bobagem, começa. Né? Se você tem amigos ali para poder te dar um apoio quando precisa, se você faz parte de uma comissão, que você troca experiência, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que faz a pessoa andar para frente. Porque hoje eu vejo que essa crença de que para você dar certo como advogado, você tem que ter passado por um lugar, já caiu por terra. Eu acho que isso é um mito. Exatamente. É um mito, porque assim, isso é muito personalíssimo. Não é uma regra absoluta. Depende do desenvolvimento de cada um, da credibilidade, do perfil, o que ele vida, passa, né? Né? Então, assim, isso não é uma norma, né? É muito relativo. Imagina, conheço tanta gente que começou e está dando super certo. Com certeza, com certeza. Tem muita gente que está indo para a faculdade um pouco mais tarde, né? Se formando ali com 40. Vai começar sozinho. Outra coisa que também eu levanto, que é um mito. Não se iluda que você ficando no escritório por 10 anos, você aprende muito ou aprende tudo. Isso também é outro mito, entende? Eu posso assegurar, assim, lógico, tive muita ajuda e sou muito grata, mas assim, 80% do que eu sou e do que eu aprendi foi eu sentando, estudando, fazendo. Sangrando, né? Dependeu de mim 100%. É isso então, mesmo. assim, eu tive que andar sozinha, eu tive que tomar decisões sozinha, eu tive que fazer sozinha. Então, assim, isso de um escritório, de você, né? O escritório não vai te dar a mão, assim, sabe? Ele te dá um suporte relativo, né? E, assim, tem muitos escritórios também que, às vezes, eles não dão a diversidade de atividades pro advogado, sabe? É um advogado só audiencista, é um advogado só que faz recurso. É um enfermeiro, se a gente for fazer uma analogia, um enfermeiro que só faz curativo. Se for pra ele dar uma injeção, ele não sabe. Pois é. Então, eu sempre reclamava isso, né? No escritório que eu trabalhei, porque
eu era audiencista. É isso mesmo. Lógico que você aprende muito, muito, Sim, muito. a Você tem prática te bastante ensina muito, contato, né? Assim, a prova, né? A Sim. questão de prova processual, de instrução processual, de audiência, é Te ensina super muito, importante. a prática Só é que super você precisa também aliar com outras com o atividades. seu conhecimento, com o seu estudo. Com certeza, a depende parte de você. prática, né? De fazer o peticionamento, de fazer os recursos, petição inicial, réplica, como impugnar. Então, assim, é uma soma, entende? Então, a gente nunca fica completo, sabe? É uma ilusão. Por isso que eu te falei, você acaba aqui no escritório sozinha, você é completa. Porque é a mesma coisa que verdade. eu. Você chuta, É faz isso, o gol e é defende, isso, né? é isso mais ou mesmo. menos assim. É. Porque eu sou contas a pagar, eu sou contas a receber, É. eu faço a nota fiscal, eu faço atendimento, né? E você tem que fazer tudo isso com excelência. Recurso, exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que vão ficar no escritório XYZ, aqueles nomes Bam, bam, bam. famosos, aqueles de sempre, né? Que até hoje não mudaram muito. E acham que, pro currículo, legal, não tô dizendo que não é bom. Sim, lógico. Sim, é bom, depende do seu objetivo. Mas que aquilo, por si só, basta. Não basta. Às vezes, eu sempre comentei, né? Eu trabalhei em escritórios, antes de trabalhar sozinha, pequenos. E eu gostei da experiência que eu tive. Porque eu fazia tudo. Desde tirar o lixo do escritório. Nossa, você tirava o lixo do escritório. Sim, tiro até hoje, se também. precisar o lixo do meu escritório. Óbvio que eu tiro, eu não vou deixar o meu escritório, né? O cliente vai chegar, se tem alguma coisa ali fora do lugar, eu mesma vou lá e arrumo. Ela aspira o tapete também. Aspiro o tapete, se precisar, tem vídeo, tá? Então, gente, não tenho vergonha nenhuma disso, sabe por quê? Porque é o meu escritório, é a minha casa, e se precisar, vou deixar em ordem. E eu fiz isso desde que eu sou nova, então, eu atendia, eu arrumava, eu atendia o telefone, eu atendia o cliente, eu fazia a petição inicial, eu ia pro fora, eu comprava o lanche, eu fazia o café, não sei o que, fazia tudo. E quem trabalha, às vezes, no escritório grande, tudo bem, é o que você falou, só aprende a fazer uma coisa. Pro currículo, bacana, trabalhei no XYZ. Mais pelo nome do que pela experiência, pelo nome. né? E a experiência, aí você vai para um outro, tá, mas e aí, sabe fazer um recurso? E outro, Talvez o não. nome, ele não te salva na hora do perrengue. não. Você tá lá na audiência, ô excelência. Peraí, eu sou do- excelência. Eu trabalhei no escritório tal, eu falei, e daí? E? E daí, filho? Vamos, E? vamos. Né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a Não outra. tem, não tem. E a doutora Helene falou uma coisa muito interessante, pegando o gancho dela, da questão de delegar. Isso não é um problema seu só, uma dificuldade sua. Problema não, uma dificuldade só sua. Eu sinto que é da maioria dos advogados, meu também, de muitos advogados. A gente tem um perfil muito centralizador. Não sei se pela idade, porque não que a gente seja, né, nós somos jovens há um pouquinho mais de tempo, né, Letícia? Eu e a doutora Elaine. Eu sou formada há 25 anos, então como nós temos um perfil diferente, eu tenho essa dificuldade, a Dai sabe, muita dificuldade, muita. Eu falo assim, se eu vejo um negócio que tá mais ou menos, eu gosto de ensinar, mas eu também penso, não, daqui que eu faço. Não, daqui que eu faço. É mais fácil eu fazer do que delegar muitas vezes. O que me sobrecarrega, o que impede de, às vezes, contratar alguém que pode me ajudar. Então, assim, é algo que eu estou trabalhando há um bom tempo para me modificar. Então, é legal você trazer isso, né? Porque as pessoas... como é que você conseguiu virar essa chavinha? Porque foi uma chavinha. Eu tô conseguindo, né, Letícia? A Letícia aprovou. Hoje não tô 100%, mas tô no caminho, pelo menos. Tá conseguindo, né? Sim, eu preciso, porque assim, a gente precisa também de lazer na vida, de viver. Porque que adianta a gente ganhar e não ter tempo de fazer uma viagem, né? Sem não aproveitar os honorários. Exatamente. Não, ficar só acumulando no banco não adianta. Não tem sentido. E eu acho que a maioria das pessoas pensam que isso só chega quando você tem muito tempo de advocacia. Então, por exemplo, o delegar, né? Não só o delegar, mas esse acúmulo de coisas, quando você é equipe, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tô... agora, no final do ano, eu vou completar 2 anos. Mas eu sinto muito isso. Muito, porque a carga vai ficando tão grande e assim, as pessoas vão indicando a gente, vão indicando. Isso porque eu tô nichada. Eu só faço trabalhista e previdenciário. O que vem de outras áreas, parceria. Mas eu fico pensando, a galera que faz tudo, enlouquece. Isso é importante também pro pessoal que tá começando, sabe? Não que seja proibido, né? Mas assim, se especializar em um nicho, sabe? É a mesma coisa como no médico. Você não vê um médico que é ginecologista, oftalmologista, tudo. Lógico que tem a base, né? A gente tem a base, mas se a gente especializa naquele nicho, você...
consegue entregar uma prestação Melhor, de mais qualidade, melhor, e com certeza captar. Porque Sim. o meu trabalho, eu estava até falando para a Daiane, é boca a boca, é indicação de cliente. Eu sou muito ainda, sabe, cringe, né, que eles falam dessa questão de Instagram. Para você ter uma ideia, Muito eu legal. abri a minha página na pandemia. Porque o OAB ficava... Eu já era membro da Comissão de Direito do Trabalho. Eu falava, não, você tem que abrir, porque você tem que divulgar os cursos, ajuda a gente, né? Entendi. E também porque foi o nascituro das lives, né? Isso, Aquele boom das lives. E a gente estava em casa, meu Deus, era uma alegria a gente participar Fazer de uma uma live, ouvir, porque não tinha outra coisa, né? Então, pelas lives, eu acabei abrindo. Então, assim, eu não uso, assim, para divulgação, para prospecção, né? Que a gente tem que aprender que não pode falar captação, tem várias coisas de ética que vai para um viés mais comercial, né? Claro. A prospecção de clientes, assim. O meu Instagram é mais, assim, pessoal / profissional, assim, de curso, de congressos que eu vou, que eu compartilho, um evento que vai ter, uma palestra da OAB, né? Então, assim... É possível a gente ter sucesso na advocacia com a prospecção de clientes boca a boca. Porque um cliente não tem uma coisa mais gratificante na vida do que você pagar um processo. E assim, demora na parte trabalhista muito mais do que nas outras áreas, porque a gente ganha por êxito, né? Então, a gente vai entrar com um processo agora, dependendo da empresa, eles recorrem até o STF, até, né, o TST, todas as instâncias. Os meus processos já têm uma estimativa que leva de 4 a 5 anos. Então, é um plantio árduo, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que faz recurso, faz audiência. A gente não vai receber agora, entende? Sim, uma então, poupança. assim, exato. E a advocacia trabalhista tem essa peculiaridade. Lógico que não é exclusiva, porque você pode, por exemplo, 90% tem essa estatística do TST, das ações trabalhistas são de verbas rescisórias. Sim. Você imagina? Sim. Verbas rescisórias. Absurdo, então, né? assim, tem muitos acordos, muitas composições que se fazem, isso dá um fôlego, né, pro advogado. Sim. Mas, assim, se for um processo, assim, que não exige esse tipo de pedido, o processo se alastra. E não tem nada mais gratificante do que você pagar. Sabe aquele cliente que não está esperando, que fica feliz, que consegue pagar uma casinha. Com então, assim, certeza. você consegue se realizar, né? É gratificante você conseguir pagar. E esse cliente, né, que eu estava falando, que fica feliz, ele vai te indicar para 5 colegas. Os 5 colegas vêm e indicam para... E é assim, a minha advocacia é assim. Como isso é fazia muito os legal. maias e os astecas, de boca a boca. Ai, meu Deus. Adorei isso, Ai, né, meu Deus. Dai? Não, mas é legal, Isso é muito porque legal. tem Boca muita puro. gente que não gosta de internet, não gosta do Isso, Instagram. verdade. Ela vai lá pra postar a foto do cachorrinho e pronto. Né? Coloca a fotinha, dá uma passeada ali no perfil das outras pessoas, mas... Quando tem, Não tem, né? Quando tem então, perfil, tá? Ninguém é e obrigado hoje, a ter, a gente né? tem uma chuva de informação. É. De que o advogado, ele tem que estar... ele tem que estar no digital. Sim, concordo. Claro que ele sim. tem que estar lá de alguma forma. Né? Se ele quer prospectar por lá. Se ele não quiser, ele vai ter o boca a boca. Sim. Ele vai ter outras formas. Então, é legal a gente falar disso também, Certo, porque é bacana. tem o advogado que ele pode achar isso. Que se ele não for lá no Instagram Nas fazer o mídias sociais, vídeo, né? E É. tem coisa que, eu vou ser bem sincera, tem coisa que é tão apelativo que você fala assim, meu Deus do céu, não dá. Tem Por exemplo, demais. tem coisas que o pessoal Essa faz semana vídeo, mesmo, a gente faz vídeo tá que tendo vai... um caso aí. Do quê? Não posso falar. Ai, meu Deus do céu, do Não que é posso falar curiosa. porque eu respeito o código de ética da OAB. Um caso de uma pessoa que tá repercutindo muito na mídia. Ah, tá. Que é super apelativa. E eu acho isso extremamente... Foge completamente completamente do nosso código de do nosso ética, código de né? Então. ética e do bom senso. Porque agora tem muito E do bom influencers, senso. né? É influencer. Não a é pessoa- advogado, não né? é advogado, É só influencer. É publicitário. Quer fazer uma publicidade. publicitário. E muitas vezes a gente vê vídeos isso assim mesmo. com informação errada. Ferindo completamente o código de ética. Além de estar ferindo a ética, passando um conteúdo equivocado. Todo errado, às sabe? vezes vazio e errado, enfim. Tem só- de tudo. Tem Porque o marketing, ele tem muito aquele viés da persona, né? De você comunicar com o seu cliente. Então, eu vou falar de uma forma que vai me conectar com ele. Então, por exemplo, direito de família. Se a pessoa pega o nicho da pensão, de alimentos, ela tem que comunicar com a mãe. Né? Então, como que ela vai comunicar com a mãe na cabeça do pessoal que faz vídeo? Eu vou falar mal do pai.
eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, tem uns conteúdos que você vê que são irônicos, você fala, cara, não precisa. Gosto muito disso. Né? E aí, quando pra mim, né? Pra mim. Aí também. você vê o colega que não tem gosta. dancinhas, eu já vi dancinhas, assim, de... Sem julgamento. Às vezes Não é você vê o nosso colega que não estilo. gosta, quando ele olha, ele fala assim, eu não vou fazer tem isso, então eu não gente vou que- dar certo. É porque a advocacia, imagina, a gente tem que vai dar entender certo, sim. que a advocacia, ela não tem um viés comercial. Não tem. Muitos colegas, infelizmente, não percebem isso. A gente tem que sobreviver, é óbvio, tem que fazer a sua propaganda, prospecção, sim. de uma forma discreta, né, dentro do Claro. Código de Ética, mas ela não é uma publicidade, Não, entende? Isso que não fica bem nítido, né, quando a gente vê, assim. E eu acho legal, porque, assim, a gente não pode crucificar tudo também. Eu tenho muitas páginas que têm excelentes conteúdos, tem que vídeos passam bons, atualizações de jurisprudência. Tem muita coisa legal. Geralmente são professores, né, que compartilham. Tem muita Posso dar coisa exemplo legal. na minha parte, né, do trabalho notável, do professor José Antônio de Adoro. Ribeirão Preto. Adoro Então, ele. assim, eles estão todo dia com lives, com informações e são algo, assim, de credibilidade, Sim, né? sim. E, assim, a gente precisa se cercar disso, né? Porque tá muito poluído, assim. É tomar poluição, né? Tá Lembra daquela época que tinha aquelas diversos outdoors, assim, em São Paulo, que teve a lei que... Eu Nossa, achei... eu tava pensando nisso esses eu achei dias. brusco esses dias, mas é tão bom. Na fase eleitoral, né? Você vê tudo clean, não é Isso, bom? é bom. maravilhoso. Você vê tudo limpo? É maravilhoso. Agora É a a gente tá com mesma essa coisa. poluição digital, né? Digital. Exato, Então, se exatamente. você não tiver um discernimento para filtrar o que você lê, o que você ouve, o que você recebe de informação, e desculpa, a maioria não tem, né? Um a maioria, eu tô filtro, dizendo né? assim, o cidadão Lógico. em geral não tem. Nós que temos um curso universitário, é o mínimo que a gente pode fazer, é analisar aquilo ali com outros olhos, Exatamente. né? Uma coisa Outros também, olhos. assim, o canal de vocês eu acho interessante, que é assim, para o início da advocacia, né? Para quem tá começando, né? Uma coisa que, para mim, assim, lógico que tem exceções, né? Mas eu tenho muita reserva e muito cuidado, a doutora Letícia sabe disso, com relação ao WhatsApp. Né? A gente sabe que tem colegas que podem atender o Brasil todo, informações diretas, mas assim, ter um pouco de cautela no WhatsApp, sabe? Precisa, Porque se você preciso. passa uma informação jurídica, alguma coisa, isso pode ser mal interpretado. A pessoa que recebe pode divulgar de uma forma totalmente enviesada ou ao contrário daquilo que você quis dizer. Verdade. Então, assim, eu adoto essa estratégia. Eu tenho o meu você tem WhatsApp razão. Business, né? A gente Sim, precisa. precisa. Clientes mandam documentos, confirmado de audiência, isso é normal. Até porque Mas você não sabe com quem você tá falando exatamente. também, né? Mas quando é uma informação assim confidencial, uma informação mais assim processual, eu prefiro sim. ligar. Você olha, qual é a Verdade. dúvida do senhor? Ah, é isso. Você explica. Porque isso não dá mágica. Às vezes É tem boa muita essa especulação. dica. É muito né? boa essa que eles, dica às vezes, mesmo. eles recebem o nosso áudio e passa. Eu já tive Isso. caso, passa para a empresa inteira, para todo mundo. Pro grupo da família, pro grupo do Você vizinho, entende? da empresa. E às vezes o contexto que eles passam Pronto. não é aquele que você quis passar. Isso. Ou tá diverso daquilo que foi perguntado. Você entende? Tem muita distorção. Não, É, minha a gente advogada tem que ter falou. cuidado Não, com minha isso. advogada falou. Gente, ouve aí, a Rádio Peão, né? Exato. A Rádio Peão. Aí na a Direito do pessoa acaba Trabalho. tendo a informação, Vai embora. faz ou deixa de fazer, baseado naquilo, Aí sabe? a culpa recai sobre o Por isso que advogado. eu tenho muita reserva com o WhatsApp. Eu já Tem vi razão. problemas, é uma ferramenta extremamente necessária, importante, a gente vive com ela, mas assim, eu trato com reservas quando é a questão de cliente, Você sabe? tem toda a razão. Toda a tem razão. que tomar cuidado, porque primeiro que a gente não sabe 100% a índole da pessoa, né? E esse negócio de encaminhar as coisas É, tão vira fácil, uma né? corrente. É tão Exato. fácil você É tão encaminhar uma fácil, é. informação. E no começo, a gente tá no começo, a gente faz um monte de coisa, né? Que depois a gente amadurece e se arrepende. Eu fiz um cartãozinho de visita com o meu telefone pessoal. Ai, meu Deus. Não Se façam arrependeu. isso. Aí nunca mais teve sossego. Não Se façam arrependeu, isso. né? Porque assim, depois foi um boom de WhatsApp. Ai, e assim, meu esclarecendo dúvida. Ai, coitada. O que eu faço? Eu quero entrar com processo. Sabe assim, você não Sim. tem paz. Não. E assim, é importante Não, a gente com ter a certeza não captação. Isso tem. não é ruim. Só que é importante você ter vida também, né, Ah, pessoal? Porque senão, isso, tem muitas verdade. pessoas que te assediam, né, fora de horário Sim. comercial. E não tem, assim, muito filtro, né? Infelizmente. Então, assim, com o passar do tempo, com o amadurecimento, eu fiz um WhatsApp Business com Isso. telefone Isso é separadinho, importante, é. né? Com horário de atendimento comercial das 9 às 17. Se a Isso. mensagem é passada fora desse horário, é dada uma mensagem automática, né? Agradecemos a Bacana. mensagem, entraremos em contato quando possível. É lógico que tem
tem exceções, Sim. tem audiências, né, que são mais qualificadas, né? Tem clientes, assim, que têm o meu telefone e acionam só quando necessário. Mas isso é exceção, hoje em dia não é mais uma regra, Mas sabe né? que isso é bacana você falar sobre isso, doutora Elaine? Porque, assim, a gente precisa ter a nossa saúde mental em dia também, Precisa. né? A gente, às vezes, tem fases da nossa vida, alguns passam a vida inteira, assim, trabalhando, correndo atrás, não sabe nem do que tá correndo atrás. O dia inteiro trabalhando, não consegue viajar, não consegue curtir a família, daqui a pouco tem um infarto aí, vai embora e ficou tudo aí, ficou tudo pelo meio do caminho. Então, assim, aí a gente começa a se... E a gente se culpa muito, eu falo por mim, quando você fala um não. Não posso atender hoje. Por quê? Porque o marketing jurídico falou que você não pode, tem que responder tudo na hora. Não vou responder na hora. Amanhã, hoje eu tô com a minha família. Tem dias que demora 2 dias pra falar comigo. Adriana, amor, tá viva? Tô viva. Só daqui 2 dias eu vou responder. O direito de desconexão é um direito, né? Que a gente tem que ter, tem que exercer. Porque assim, comecei a pensar nisso, comecei a pensar mais em mim também depois, acho que por conta da idade também, você vai vendo que assim, nem tudo vale a pena. A gente precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, precisa estar nas redes, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Se você quiser trabalhar em tal área, tá tudo bem. Se não quiser, também está tudo bem. Porque todo mundo se encontra em algum momento, né? E tem o seu projeto de vida mesmo. Mas é um pouco preocupante também esse negócio de querer ficar rico do dia pra noite. Gente, eu tenho 25 anos na advocacia. Eu também tô correndo atrás ainda. Então, ó, fica a dica, não é de um dia pro outro. Não é. Não é. Não é. Com a advocacia séria, honesta, a gente tem que trabalhar, sim, tem que plantar para colher. Aqui porque todo mundo é honesta, séria e ética. Porque assim, a gente vê muita coisa, infelizmente, né? Mas é isso. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, a Letícia até esses dias me puxou a orelha, eu fiquei muito pensativa no que ela disse, sabe? Eu falo assim, eu não sei se eu faço uma pós, eu não sei se eu estudo isso aqui, se eu faço isso. O que acha? Ela falou assim, eu acho que você deveria ficar mais com seu filho. Boa. Aí caiu, assim, sabe? Aí vem aquele, opa! Eu falei assim, ela tem razão, assim, né? Verdade. E assim, não que a gente deva parar de estudar, não é isso, mas a gente tem que ter uma dosimetria, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Porque eu penso assim, eu me Ela coloco tem nesse razão. lugar também, porque a minha filha, ela é pequenininha ainda. Bebezinho. E aí, a gente se cobra muito. O bom profissional, ele se cobra demais. E é por isso que a gente cai nesse bolo. Exato. Porque você fica assim, você começa a se culpar. Ai, eu tô aqui descansando, mas eu podia estar assistindo uma aula. Sabe? Parece que o seu cérebro, Podia ele estar não... numa pós-graduação nova. Entendeu? Você sempre acha que tá perdendo de não estar estudando. É um sentimento de culpa, né? Mas a gente não tem que ter isso, né? Não, tem que parar de se culpar. Por isso que, realmente, essa coisa do... eu vou me permitir não entrar numa pós esse mês, esse semestre, não pegar esse processo porque eu não quero esse, ou vou passar por um parceiro, mas eu não quero, não fazer isso. Mas dói na gente, a gente, não em relação a ninguém, a gente não tá se comparando a ninguém, mas dói dentro de nós mesmos, né? Porque complicado isso. Tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, ela também é relaxada demais ao ponto de achar que tudo vai cair do céu. Não. Se você ficar toda hora descansando, nada vai acontecer. Que não é o caso de ninguém que vem aqui falar com a gente. Então. Aqui todo mundo corre atrás 24 horas por dia. Exatamente. Então, assim, tem essa corrida, mas precisa desse fôlego, né? E principalmente pra gente que é mãe, você começa a olhar pra sua cria, você fala assim... Você fala assim, meu, a criança tá crescendo. Exatamente. A criança tá crescendo. E não dá a sensação de que você não tá vendo? A minha filha, que tem 15 anos, falou que eu dei uma melhorada. Nossa! Uma melhorada, assim, na vida. Dei uma paradinha, né? Mas, né? Tô mais calma no ritmo, depois da pandemia. Ou seja, precisou vir uma pandemia mundial para as aulas se tornarem híbridas, né? Para eu dar uma desaceleradinha. Tirar um pouquinho em pé, né? Mais em casa e começar a enxergar as coisas diferentes. Isso é difícil, porque assim, a gente precisa, né, ter esse convívio com eles, familiar. Isso é importante também, né? Sim. Porque acaba não fazendo sentido, né, também. Não é normal a gente só trabalhar também. Precisamos, lógico, mas precisa ter um equilíbrio. Isso é muito Essa legal. é a busca incessante, né, e desafiadora. Sim, e a gente vê que ela é uma pessoa que
não tá captando, né, prospectando no No digital. digital não está. Né? Tem essa consciência da... E tá cheio de cliente correndo atrás dela. Sim, porque sim, por indicação, sim, gente, sim. isso é muito legal. Ou seja, todo mundo tem o seu lugar ao sol se Sim, trabalhar bem. Exatamente. Essa é a realidade. É. Então ninguém precisa ficar assustado. A melhor propaganda que tem é o seu trabalho, né? O seu trabalho é melhor do que qualquer mídia social. É isso. O resultado do seu trabalho, né? É isso mesmo. Você entrega o resultado... O atendimento que você deu pro seu Exato, cliente, a exatamente. atenção que você deu para ele, né? Porque não adianta nada o cliente chegar no seu escritório e você ficar preocupada com os honorários ou a forma como ele vai pagar se você não nem deu atenção para a história dele. Nem ouviu, né? Você nem ouviu Se o o seu cliente não se sentir acolhido, primeiro, né? Ele não tem um laço de confiança, né? E aí não tem... Perde-se, né? Sim, sim. É isso mesmo. E hoje, sabe o que é legal também? Que ela foi se desenvolvendo, né? Então, você saiu do escritório, abriu o seu, já tem essa mentalidade de gestora, né? De que você precisa ter essa separação financeiro, né? O atendimento. Então, como que você vê isso dentro do seu negócio hoje? A estrutura? Você se capacita em relação a isso também? Eu acho que a gente está em constante evolução, sabe? Esses dias mesmo eu estava conversando, a gente precisa evoluir, né? Eu estava até vendo, assim, porque às vezes eu tenho tanta procura que às vezes um cliente da trabalhista, ele tem um problema de consumidor, ele tem um problema de família, que ele precisa de uma guarda, precisa de uma separação, e eu acabo passando para parceiros, porque eu não consigo. Eu conversei com a doutora Letícia e falei assim, se a gente começar a fazer, né? O que você acha que está mais de mão dada com o direito do trabalho? Ela falou previdenciário, né? Então, assim, mas aí tem que ter... eu sou muito nichada, como você disse, sabe? Muito meu nicho de direito e processo do trabalho. Eu me especializo, estudo e trabalho com isso. Não que eu não tenha vontade, mas eu não tenho nem tempo, assim, de aprender outra área ou de me dedicar nessa altura. Mas isso nesse sentido, eu posso ampliar, né, o meu escritório, eu posso, né, diversificar. Posso fazer um site, que eu também não tenho nem site. Aí tá vendo, gente? Olha. Mas, assim, o medo que eu tenho, muitas vezes, é de não dar conta, sabe? Assim, de repente, dar um boom, assim, de clientes. E isso é sazonal. Às vezes tem muitos, às vezes tem que a gente não dê conta. Mas a gente precisa se estruturar, sempre buscando, sabe? Se estruturar melhor, fazer novas parcerias, aumentar o escritório, de repente trazer um parceiro para dentro, né? Para trabalhar, pra gente, né? Crescer. Porque se o cliente, ele tem segurança e confia em você na parte trabalhista, ele vai ficar seguro em passar a aposentadoria dele para você fazer também. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, assim, por que não aproveitar, né? Por que não? Até hoje eu não consegui, né? Talvez por esse problema de centralizar muito, ou de não evoluir, mas é lógico, tudo tem uma dificuldade. A parte financeira também conta, né? Pra gente colher os frutos leva um tempo, né? E para eu pensar, assim, como gestora de ampliar, eu preciso de recurso. E o recurso, ele vem, assim, 4, 5 anos até o processo virar, entende? Então, tudo isso tá ligado, né? Lógico que com um sucesso mais acentuado, a gente pensa em crescer, expandir, né? É um processo mesmo, né? Uma construção, exatamente. Né? Ver uma sala maior, né? certeza. De repente. Então, assim, é constante evolução mesmo. Às vezes vai ter gente que vai falar assim, mas ela não tá no digital porque ela já tem um tempo e ela já tem uma cartela de clientes. Mas não é isso, né? A questão é de que você se empenha na sua indicação, né? No seu trabalho. E a sua indicação acaba dando certo ao ponto de você não necessitar ir pro digital no momento. Eu não tive essa necessidade, nem esse tempo. Formados há 20, 25 anos que estão fora do mercado. Sim. E nós, graças a Deus, não estamos fora. Não. E a nossa história é bem semelhante, muito parecida. Porque a gente começou em escritórios, hoje estamos escritórios que são nossos. Mas eu estou no digital, mas também não capto por ali. Assim, faço a captação, a prospecção, a indicação. Não, o meu também é do boca a boca, né? Basicamente. Não que a gente não possa dar um F5, né? E melhorar e ampliar. Nós estamos o tempo todo nos melhorando. A gente tem que dar esse... Principalmente, agora eu fui num congresso do TRT 15, que eles trabalharam muito a temática de inteligência artificial, de IA, de chat GPT, sabe? Essas coisas estão muito em voga, sabe? Então, assim, se a gente não se adaptar, a gente fica fora. A gente não pode ser alienado também. Com certeza. Mas, assim, com uma certa parcimônia, né? Com o tempo certo, a gente colocar, encaixando, né? E tentando fazer uma prospecção, uma mídia digital que seja séria, que seja confiável. Isso só tem a agregar. Mas aí é
diferente porque você já tem um know-how, né? Você já tem uma bagagem. Você já tem a bagagem. Eu falo para os alunos na faculdade, eu falo, gente, tem muita gente que tem medo, né? Ai, tô me formando agora. Ai, é verdade que o direito vai acabar? Eu falo, oi, né? Gente, para com isso. Vocês estão se formando na melhor época da humanidade do direito. O direito do trabalho, às vezes, querem assassinar, né? Mas graças a Deus tá vivo ainda, vivo. né? Eu falo na época do oceano azul de possibilidades da advocacia. A melhor época da advocacia é agora, se você estudar. Peraí também, aí não quer... Tem o diferencial, tem o diferencial. Porque o cliente, ele pode ser o mais simples, assim, ele tem a segurança de quando ele fala com você, daquilo que você está falando, se você passa credibilidade. Ó, eu tenho um caso aqui que eu ganhei, semelhante ao do senhor, a gente fez isso. Essa credibilidade gera essa segurança que gera, né, ele se sente acolhido e vai indicar, isso é natural. E não é da noite pro dia, gente, né? A gente sabe disso, isso leva um tempo, né? Especialmente, como eu falei, na advocacia trabalhista, isso leva um tempo, né? Isso não é proibido a pessoa pegar uma outra área, alguma coisa que tem uma possibilidade de um ganho, de um retorno mais imediato. Isso é salutar, porque a gente precisa. O direito do trabalho tem essa possibilidade, que eu vejo assim, muitos colegas que ficam nos fóruns, são audiencistas. A gente sempre precisa, às vezes, de um colega para ajudar, um preposto. Né? Tem gente que fica de plantão no Fórum da Barra Funda. Aqui em São Bernardo também tem alguns. Então, assim, tem área para todo mundo, né? Tem aquela questão, né? Pós-reforma trabalhista, né? Onde estão os advogados trabalhistas? Do que vivem, né? O que comem. Então, assim, só sobreviveu, pode ter certeza disso, né? Quem realmente se empenha e trabalha corretamente. Os aventureiros trabalhistas, que também tem em todas as áreas, infelizmente, porque aí precisa de uma consolidação de trabalho, precisa fazer, sabe? Não é pedido, fazer por pedir, fazer um pedido combo, que tá, sabe? Sem motivação. Isso cai, assim, né? De uma certa forma, um ponto positivo da reforma foi fazer esse filtro, né? E graças a Deus, assim, a banalização que havia, ela deu uma boa amenizada. Então, eu não tenho medo, nunca tive de reforma trabalhista, porque a gente permanece trabalhando dentro da lei, dentro né? Da ética então, e da lei. Não me pra afetou. Quem trabalha direitinho não tem medo. É isso mesmo. Foi um choque, muitas coisas, né? Muitos princípios, mas assim, a gente tem que se readaptar. Né? Várias supressões. Demais. Muitas. Sabe uma coisa que eu queria, aproveitando antes, porque a gente já está caminhando já para quase pro final, passa muito rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a doutora Elaine, ela é presidente da comissão, de uma das comissões setoriais da OAB. E é muito importante, né, Day, a gente aproveitar que ela está aqui hoje e falar um pouquinho para vocês da importância de participar. Eu faço parte da diretoria da OAB de São Bernardo também. Ela é presidente de uma das comissões da OAB. A Day faz parte de um grupo lá da OAB também, de uma mentoria, de grupos da OAB. Várias comissões setoriais, tenho certeza que a doutora Letícia também faz, que vai em palestras. Então, assim, todas nós aqui temos uma participação bem ativa na OAB. Mas eu queria que a doutora Elaine trouxesse aí alguma mensagem também para os advogados em relação, e para os acadêmicos de direito em relação à OAB, porque muitas pessoas desconhecem, falam, OAB só cobra anuidade, vem com aquele discursinho, sabe, comum, ordinário, no sentido de comum, sabe? Só cobra a OAB, a anuidade não faz nada. Não é bem assim, gente. A OAB tem uma série de palestras, de cursos. Esse envolvimento de vocês na OAB é muito importante desde que você entra na faculdade. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o envolvimento aí do advogado com a OAB. Eu acho extremamente importante. E você tocou num ponto também, a questão de anuidade, né? Sim. A gente reclama que paga anuidade, mas nós vamos ter a nossa ESA de São Bernardo do Campo, recém-inaugurada, né? Ainda não inaugurou, mas a gente está em implantação. Então, assim, tem vários cursos. Se vocês acessarem o site da UAB, da ESA São Bernardo, são vários cursos que tem o esquema de cashback. Você não paga, você devolve o valor que você pagou na anuidade, compensando no valor do curso. Isso. Eu mesmo estou fazendo um de execução trabalhista, professor Tiago, vários excelentes professores. Então, assim, eu não desembolsei nada, eu simplesmente abati, né, o valor do curso com a anuidade. Então, assim, vocês têm que aproveitar a anuidade no que ela pode dar, né? Nessa questão de cashbacks. Os cursos da ESA são excelentes, né? E a comissão de direito do trabalho, como todas as comissões, né? E aí vai de afinidade de cada um. É importante participar, desde quando acadêmico. Eu perdi esse tempo, porque assim, eu não tinha essa malícia. Eu também perdi. A gente tem aquela vibe de estudar para
OAB, assim, parece que tá desfocada. Pra que eu vou fazer curso ainda? Eu tenho que passar. Não, a gente pode se especializar, pode aproveitar. Os cursos são palestras, são excelentes. No site nosso da OAB, no Instagram da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Bernardo, são divulgadas as nossas palestras, sempre com a tendência de atualização, né? Trazendo temas novos, professores, debate, compartilhamento de informações. Então, assim, é importante para todos, sem exceção, né? Especialmente os novos advogados recém-encarteirados que a gente fala, iniciar nessa pegada. E assim, muitas pessoas entram, eu vejo isso muito na minha comissão. Minha comissão é muito procurada e tem muitos participantes. Só que assim, a pessoa participa, às vezes, mais por um viés social do que participativo propriamente, né? Já me ligaram, falaram assim, como que eu faço para ter meu nome no site da OAB como membro? Eu falei, precisa participar. Né? A gente tem uma reunião mensal, tem as palestras, a gente tem o controle de frequência, que eu faço as listas, né? Pelo menos 70% de participação, né? Em cursos, em palestras, em reuniões. Não é só você vai estar inteirado. Lá, né? Porque, assim, a OAB, a Comissão de Direito do Trabalho, ela quer participação, né? E, assim, os grupos são muito enriquecedores, a gente compartilha informação, é um perito que um precisa, uma audiência que um colega ajuda. Isso é importante, é super importante. Mas não é só, né? A gente precisa participar das palestras. Né? Sim, você está conversando com os colegas, né? Vendo as necessidades, você pode ajudar um colega, você pode ser ajudado, você pode compartilhar tese. Nossa, eu estou um processo para entrar, eu não sei se eu vou para esse artigo. Eu já tive um desse caso, tem um julgamento. Isso é muito positivo. Um estágio. Eu conheço advogadas e advogados aqui na região do ABC todo que só contratam estagiários nos grupos das comissões da OAB. Com indicações, né? Então, assim, se você tá fora, gente, tá perdendo tempo, porque, assim, são os grupos da nossa classe, da classe da advocacia. E a gente tá para se ajudar, né? O pessoal pensa que a gente ganha, assim, a gente pro bono absoluto, gente. A gente não recebe, né? Assim, é para se ajudar. É um grupo colaborativo. Eu acho muito positivo a gente não passar vergonha alheia, sabe? Na audiência. Porque, assim, eu vou em muitas audiências, eu sento lá no finalzinho da sala e assisto as audiências anteriores. Eu também. Pra ver como que tá o humor do juiz naquele dia. Eu faço igualzinho você. A gente é da mesma vibe. Eu não tô fazendo todas as audiências, mas eu falo pra Letícia, senta, assiste, vê como ele tá, vai vendo a vibe, isso né? Mesmo. E assim, você vê cada coisa, assim, absurda por despreparo, e aquilo dá uma vergonha alheia, assim. Eu falo assim, no que eu puder contribuir pra não passar isso, já tô dando a minha parcela pra sociedade, né? Pra advocacia, porque assim, quanto mais qualificado a gente tiver, melhor a prestação de serviço, mais a gente atinge o direito. Porque se a gente quer a resposta do direito da pessoa, conseguir o bem maior da vida, a gente tem que estar sintonizado e preparado, porque senão... É isso mesmo, muito legal, desvia. Gente. Não, façam parte das comissões das suas cidades, dos seus estados, porque né, tem pessoas de outros estados aqui, mas procurem a OAB, não deixem de participar mesmo, que vocês só têm a ganhar. Exato. Eu acho que às vezes nem a faculdade fala muito, eu lembro que só fala na semana jurídica e assim, você fica com aquele negócio de que a OAB é só pro advogado, que o bacharel não pode ir lá assistir uma palestra. Né? A OAB é um monstro, porque assim, você tem que vencer a prova da ordem, que é o monstro, primeiro monstro de 7 cabeças. E aí, depois, pra que serve a OAB? O exame da ordem é só o primeiro degrau, né? Aí só paga unidade e você não vê benefícios da CASP, assistência odontológica, livraria, farmácia com descontos, cursos, especializações. Aqui em São Paulo, realmente, a gente tem esse cashback no estado de São Paulo. Exato. Então, cada estado, né, tem políticas diferentes, mas assim, e no momento que você estiver lá passando um perrengue dentro da audiência, quem é que você vai chamar? A prerrogativa da OAB. É outro advogado que vai vir te ajudar naquele momento. Então, assim, gente, nós, por mais que nós não sejamos tão unidos aparentemente, né? E assim, eu gostaria que a gente quer que isso mude. Sim. A gente precisa começar por nós mesmos. Exatamente. Então, nós precisamos ajudar os outros, nos mostrarmos mais colaborativos. Se a gente não tiver um espírito de corpo, né? A gente precisa ter isso. Exato. Nós aqui temos, nós participamos de grupos que têm esse espírito. Pode ser que um ou outro lá dentro não tenha,
paciência, a pessoa vai se sentir Exatamente. deslocada, e aí é um problema de cada um, né? Mas a gente tá aqui para ajudar os outros, a gente gosta de ajudar e de sermos ajudadas, porque ninguém sabe tudo, e tá todo mundo se ajudando o tempo todo, Na né? verdade, a Dani? gente ganha mais do que dá, né? Com certeza. É, Não é? infelizmente a nossa classe, ela é... Um pouco desunida, né? É, um pouco desunida. E assim, quando, igual no meu caso, eu já fui auxiliar de enfermagem, eu vejo também nisso, que os pessoal da saúde, eles são muito unidos. Não é só os médicos, os Sim. enfermeiros, eles são Costumam muito ser mais unidos, unidos, assim. né? E na advocacia é pouco isso. Existe, mas é Tem, pouco. é. É pouco. E a gente sonda isso quando você tá no fórum, sabe? É uma coisa como eu tenho que ser melhor que você, porque eu tenho que ganhar É ação. muita competitividade, É né? uma cultura de que eu ganho, você perde, que para eu ganhar, você deve perder. Você aquela não coisa do senta pra fazer uma litígio. audiência, aquele lá é seu inimigo, né? Isso. Não tem Nem isso, olha gente. pra cara do É. outro, não dá bom dia. No início da carreira, eu ficava arrasada. Chegava em casa, pai, o juiz nem deu bom dia pra mim. Chegava da outra parte, nem me dá boa tarde. Chegava a chorar. Aí eu falava assim, quer saber? Não vou mais ficar assim, né? Eu dou bom dia, não quer falar, problema seu. Eu sou educada, vou continuar dando bom dia. Exatamente. E aí você para de se doer pelos outros também. Exatamente. Porque, não quer dar bom dia, não quer achar que eu sou inimiga, o problema é seu, é seu, não é meu. Eu sei que eu não sou inimiga. Quantas vezes? Depois, a vida, o mundo é desse tamanho, assim, ó. Um dia a gente vai trabalhar juntos, Exatamente. né? Num outro processo, um dia, enfim. E por aí vai. Gente, a gente tá chegando no final. Ai, que pena. Ai, meu não Deus. acredito. Passa muito rápido. Né? Mas eu acho que era muito importante as pessoas te ouvirem, principalmente por conta desse boom do digital, dessa chuva de poluição na muito internet. legal. É muito pra, legal. pra galera que não está nesse perfil, né? Se um dia quer estar, mas pensa assim, cara, eu queria fazer indicação, eu não queria aparecer muito. Ver que você dá certo. É lógico, sabe? pra não achar que tem espaço pra todo mundo, Exatamente. né? E não é da noite pro dia que a gente dá certo, viu, gente? Não é. Não, Sim, não sim. é. Saibam disso, trabalho Continuamos árduo na de anos. luta. Mas É. sabe o que é? Às vezes as pessoas, só pra gente encerrar, as pessoas acham que o dar certo é quando ela tá ganhando dinheiro demais, ela tá não milionária. é, Gente, não o dar é isso. certo, deixa eu te falar uma coisa, o dar certo é quando você vai empreender, você vai advogar sozinho e você faz o salário que você fazia na empresa que você trabalhava. Isso é dar certo. Consegue pagar suas Tá? contas. Você tá pagando suas contas, é dar certo. É Você tá verdade. sustentando seu filho, é dar certo. É. Tá comprando as coisas dentro da Estar sua casa. realizado profissionalmente. Exatamente, dá isso é dar certo. Exatamente. Não Né? Então, não necessariamente é ganhar vamos, muito dinheiro. não vamos nos comparar, porque óbvio que você tem um volume de financeiro altíssimo, é dar certo? Sim, é dar certo. Mas comece no degrauzinho, sabe? Dá o seu primeiro passo, né? Porque eu falo isso por experiência própria, né? Experiência própria. Eu tenho muito... vai fazer 2 anos e eu tô num momento que eu não imaginava que em 2 anos eu ia estar... Você tá muito bem, Não, graças não a ia, Deus. não imaginava, Mas sabe? porque mas você por quê? correu atrás. Porque primeiro eu olhei pra mim, Exatamente. É olhei pra mim, proporcional, né? O exatamente. tanto que você corre é o tanto que você recebe. Exatamente. Olhei pra mim, né? fui pé no chão, sabe? Eu não vou ganhar 50 mil já no primeiro ano. Não, cara, mas se eu tô fazendo 5, tá ótimo. Né? Tá ótimo, porque eu ganhava um salário mínimo. Então, o que é 5 mil reais pra quem ganhava um salário mínimo, gente? É muito dinheiro, Pois é, você tá ganhando cara. 4 vezes mais que você ganhava Exatamente. registrada. E aí foi crescendo, Pois foi é. crescendo. É isso E aí, mesmo. às vezes, você para, você olha, você fala assim, é sério? Né? Tá acontecendo, mas porque você foi caminhando, você isso foi sincero mesmo. com você mesmo. Exato. Então, eu acho muito legal a sua história, admiro muito por conta Obrigada. disso. E não se Admiramos. abater, porque a advocacia, no geral, ela tem altos e baixos. A Com gente não é aquele certeza. profissional que vai ganhar aquilo Não. fixo todo mês. A Às nossa vezes você vida faz é um mês, emocionante. daqui 3 meses você vai receber outro processo, daqui 4. Eu falo que nossa vida é emocionante, é assim, ó. Exatamente. Não é uma regra, né? Mas é maravilhoso. Então, a gente queria que você deixasse um recadinho, último recadinho aí para as nossas seguidoras, para quem está nos assistindo, algumas palavras aí para os advogados e advogadas. Dentro do que a gente conversou, assim, a advocacia, ela exige muito de cada um, sabe? Não se espelhe assim, não tente comparar olhando para o lado, um colega olhando para o outro. Olhe para frente, estuda, sabe? Escolha um nicho que você se adapte e sempre vai ter trabalho se a gente trabalhar corretamente. Aquela prestação que a gente entrega para o cliente, ele vai indicar,
vai indicar para outros e a gente sempre vai ter um retorno. Então, assim, a colheita às vezes pode ser árdua, né? Vai demorar um tempo, mas assim, se a gente planta direitinho, rega direitinho, aduba, você vai colher, né? Tenha fé e não desista, né? Não pode desistir, é continuar caminhando para frente. É isso aí. Doutora Elaine, muito obrigada Eu que agradeço. pela participação no nosso podcast. Pessoal, não deixe de indicar e recomendar nosso podcast para os amigos, de seguir a doutora Elaine Cristina no Instagram, para aumentar os seguidores dela, para ela se ficar mais... ElaineCristina.adv. ElaineCristina.adv, porque aí ela falou que agora vai se tornar um pouquinho mais digital também. De seguir o Elas na Justiça lá no YouTube, aqui no Instagram também, no Spotify, nós estamos lá também. Toda terça às 20 horas tem episódio, a gente coloca os episódios no ar. E deixe seus comentários. E é isso aí, semana que vem tem episódio novo. Beijos pra vocês. Obrigada. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau.